Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, como lidar com má notícia. Mas antes da nossa meditação, eu quero lembrar que todas as terças-feiras nós temos reuniões e reunimos em oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30, ou então na quarta-feira, às 15 horas da tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos em célula, nos lares, e no sábado, às 19h30, no templo, no culto de adoração a Deus. No domingo, em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19h, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você com esse tema, como lidar com má notícia. E ninguém gosta de receber uma má notícia, mas elas acontecem. Isso pode vir através de um diagnóstico médico, isso pode vir através de um acidente, isso pode vir através de medidas, governamentais. Isso pode vir das mais diversas maneiras, uma má notícia chegar até nós. E necessariamente não significa que estamos em erro, mas elas podem chegar, essas má notícias, até a gente e surpreender. E hoje eu quero compartilhar com você um tema onde fala que um rei chamado Josafá, e ele estava seguindo o curso do seu reinado em plena comunhão com Deus, em harmonia com os seus ministros, seus auxiliares. Contudo, houve um momento em que ele recebe uma péssima notícia. E essa notícia mexeu muito com ele. Eu quero ler em 2 Crônica, capítulo 20, do verso 1 ao verso 4. Mas esse texto, ele é um texto longo, que vai até o verso 30. Mas, em função do nosso tempo, vamos ler apenas esses 4 versículos. E possivelmente eu vou compartilhar outros. 2 Crônica 20, a partir do verso 1, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azanotamar, que é En-Gedim. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então quero me ater nesses versículos e pensar com você sobre este tema, como lidar com as más notícias. Porque essas más notícias, elas chegam de surpresa. Porque quem tem uma vida metódica, quem tem uma vida planejada, ele não é surpreendido pelas situações que segue no curso normal, porque ele é precavido, ele analisa, ele estuda, mas existem situações que fogem o controle, que está fora da alçada, e é o caso deste rei. Esse rei, se você ler desde o capítulo 17 de 2 Crônica, você vai ver que ele era um homem temente a Deus, era uma pessoa fiel, era uma pessoa que até mesmo promoveu uma reforma espiritual no reino de Judá. Era uma pessoa que
realmente era uma pessoa íntegra. Como eu já disse, mas houve esse momento que houve uma conspiração, né, dos reinos vizinhos para tomar dele o reinado, para usurpar, para guerrear. E a Bíblia diz que ele, ao receber essa notícia, ele ficou com muito medo, ficou muito assustado. E nossa palavra aqui hoje, como lidar com a má notícia quando ela chega? Tem pessoas que ele foge, tem pessoas que elas não enfrentam o problema, ou então ela pela. Mas vamos retomar o texto, porque eu estou aqui para compartilhar com você a palavra e esses exemplos assim tão positivos, né? Porque na Bíblia, na verdade, a Bíblia ela registra exemplos positivos para serem imitados e registra também exemplos negativos para ser evitado. Este texto aqui fala de Josafá. Depois disto que? De todo aquele zelo que Josafá teve, né? A dedicação que ele tivera para com Deus, para com o reino, um homem íntegro, como eu já disse, estabeleceu juiz, para que não houvesse injustiça dentro do reinado. Mesmo assim, depois disto, os filhos de Moabe e os meunitas vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. Quando as notícias chegaram até Josafá, a Bíblia está registrando aqui que ele já estava em prontidão para guerrear. Ou seja, não foi algo assim avisado, não teve alerta para Josafá preparar o seu exército para contra-atacar aquele inimigo, não. Por isso que no verso 3, assim, Josafá teve medo. Ele teve muito medo. Quem sabe você que está me assistindo, nesses dias você recebeu notícia que deixou você sem chão. Quem sabe está relacionado, né? Alguém da sua família. Quem sabe de um relacionamento, o cônjuge avisa que acabou o casamento. Quem sabe um diagnóstico médico. Quem sabe uma situação econômica que você recebeu a notícia que as contas não estão como você esperava que elas estivessem. E essa notícia te apanhou, né, de surpresa. Foi surpreendido com essa notícia ruim. Como Josafá lidou com essa situação? A Bíblia diz que ele se colocou a buscar ao Senhor. Ele humilhou diante de Deus. Ele poderia ter apelado para as nações vizinhas pedindo socorro. Quem sabe para o Egito, a Síria, né, para o Líbano, que os países que ali estavam. Mas não, ele colocou no seu coração em buscar a Deus, juntamente com o seu povo, juntamente com os seus auxiliares, com seus ministros. E a Bíblia diz que ele apregoou o jejum, ou seja, humilhação. Nós vamos nos humilhar diante de Deus. Nós vamos clamar a Deus, pedir o socorro. E ele faz uma oração muito interessante. E ele começa assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois
és tu que dominas sobre todo o reino dos povos. Na tua mão não está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele reivindica Deus de algo que Deus havia prometido. Faz uma diferença muito grande quando nós oramos a Deus. É de acordo com as promessas que Ele fez. Porque Deus está comprometido com aquilo que Ele falou na sua palavra. Então esse homem conhecedor de Deus, no momento que ele recebe essa notícia drástica, essa notícia bombástica, ele fala com Deus: Deus, o Senhor mesmo prometeu que nos daria essa terra para sempre. O Senhor prometeu isso a Abraão, o teu amigo. E o Senhor Deus orientou, então, levantou um homem ali que estava orando também, e trouxe uma palavra e deu toda a estratégia, como eles deveriam agir. E disse assim: vocês não precisam ter medo, porque essa peleja não é vossa, mas do vosso Deus. Então, como lidar, com as más notícias? Quem sabe você hoje está sem chão, como nós já dissemos aqui anteriormente. Você não sabe o que fazer. Nesta oração, este homem fala: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como agir. Nós não sabemos como enfrentar. Aliás, ele diz assim: nós não temos como enfrentar. Ele fala com Deus em oração. Eu acredito que você que, quem sabe, está identificando com essa palavra que eu estou deixando aqui hoje, que está vivenciando um momento ímpar, um momento difícil na sua vida, e você deve orar a Deus e falar com o Senhor que você não tem como enfrentar, você não tem como resolver. Ouça bem, no versículo 12 deste capítulo 20 de 2 Crônica, diz o seguinte: ouça bem o que esse homem falou para Deus. Ele falou assim: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Aí ele coloca: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aqui tem uma conjunção adversativa. Ele está dizendo o seguinte: embora esse quadro que nos alarma, a nossa impotência diante desse exército numeroso, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, como enfrentar o adversário? Como enfrentar uma má notícia? Como enfrentar um momento deste? É colocar os olhos em Deus. Porque há situações que o seu parente não pode resolver. O seu dinheiro não pode resolver. O seu líder não pode resolver. Só Deus pode. E nesse caso, é melhor fazer o que Josafá fez juntamente com os seus aliados, ou seja, a sua nação. E o que eles fizeram? Eles colocaram diante de Deus, humilhou e buscou a Deus. E Deus respondeu para eles, dizendo que eles poderiam ficar em paz. Diz assim: disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, ó rei, o que diz o Senhor? Não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão,
pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa veio a palavra de Deus. Uma vez que vocês estão buscando, vocês estão dependendo, e Deus então manifestou. Quando não há em nós recurso, Deus age. Quando nós dependemos inteiramente dele. E no versículo 22 deste capítulo, Deus orientou como eles deveriam fazer, e eles começaram a cantar. No verso 22, assim: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pois o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe levantaram contra os moradores de Monte Seir para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Monte Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Então eles conflitaram, guerra entre eles, os inimigos que estavam aliados para combater o reino de Judá. Eles ficaram conflitados. E a Bíblia diz que eles morreram e foi grande alegria, os despojos, ou seja, toda aquela riqueza que eles tinham, ficaram para o povo de Judá. Então aquele problema, aquela dificuldade que era impossível, agora com a graça de Deus, com a dependência de Deus, eles colocaram na dependência do Deus Todo-Poderoso. Porque aquela notícia não era simplesmente uma notícia, uma coisa ilusória, não, era real. Ele foi lá e conferiu e era aquilo mesmo. E ele buscou a Deus. Tem coisas que você não pode, o seu dinheiro, nem o seu parente, ninguém pode fazer, só Deus. E o nosso conselho é tomar o caminho de Josafá. Ele buscou a Deus e Deus deu para ele a vitória. E foi grande a vitória. Você buscando a Deus também, Deus vai te dar a estratégia para enfrentar este momento que você está vivendo no poder do Deus Todo-Poderoso que tudo pode. E eu quero orar e desafiar a você a fazer o que Josafá fez. Bendito Deus e Pai, diante da tua augusta presença, eu rogo por esta pessoa que está assistindo essa programação, que o Espírito do Senhor venha sobre ela, que ela venha ter o direcionamento para agir segundo a tua vontade. É o meu pedido em Cristo Jesus, o Salvador. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.